Olá a todos, bem-vindo a mais uma Web Talk organizada pela Advocados e pelo ECO. A de hoje é centrada no tema da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, mais concretamente relativamente ao referendo que será realizado a 30 de junho. No referendo vai estar em discussão a possibilidade dos advogados poderem vir a optar pelo seu sistema de previdência ou continuar a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores como obrigatória, como é até agora. Connosco tenho o bastonário da Ordem dos Advogados, o professor Luís Menezes Leitão, tenho a doutora Susana Afonso, da direção da SPAS, e tenho a advogada Lara Roque de Figueiredo, que é uma das impulsionadoras do referendo. Boa tarde a todos. Se calhar começava... Boa tarde. Se calhar começava pela Susana, relativamente às... na sua perspectiva, sendo a representante da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, quais é que são para si as principais vantagens que a Caixa de Previdência possa ter relativamente ao outro sistema de previdência, ou do regime geral da Segurança Social? Filipa, antes de mais, obrigada por poder participar neste Web Talk. Relativamente à sua introdução, tenho necessariamente de fazer aqui uma nota, porque é essencial. O referendo não faz qualquer sentido. Nós não podemos discutir a opção entre um regime de Caixa de Previdência ou de Segurança Social. Ou todos os advogados vão ser integrados na Segurança Social, ou não é possível haver uma solução optativa. Não existe, quer por razões constitucionais, quer por questões de natureza prática. Posso discutir isto, mas e fundamentar, mas que fique claro, isto não é um referendo em que se coloca a opção aos advogados de optarem por um regime ou outro. Não existe em nenhum país, pelo menos no nosso, está claro que há um único sistema de previdência para cada trabalhador, ou para cada trabalhador, seja ele dependente ou independente, o mesmo sucederá naturalmente para os advogados. Portanto, que fique claro, que sejamos todos intelectualmente honestos, este referendo não é válido nesse sentido. Podemos optar por querer integrar, como eu digo, mas não vamos poder optar por uma solução ou por outra. Senhor bastonário, Susana, já agora vou pegar naquilo que disse e depois já voltamos à primeira questão. Mas já agora vou pegar naquilo que disse. Senhor bastonário, pergunto-lhe se neste sentido se concorda com a Susana, ou seja, no fundo que a questão que possa vir a ser colocada nesse referendo tem que ser ou um regime ou outro, e não o facto de um advogado poder optar entre um e outro, a nível constitucional. Claro, o referendo não foi da iniciativa do Conselho Geral da Ordem dos Advogados e não foi convocado pelo bastonário, que poderia ter convocado enquanto tal. O referendo foi da iniciativa de uma série de subscritores que apresentaram 10% das assinaturas para convocar o referendo. E nós fizemos o que nos competia, que foi colocar ao Conselho Superior da Ordem, como é obrigatório pela lei das associações públicas profissionais, se esta pergunta estava em conformidade com o regime do referendo pela legalidade. O Conselho Superior respondeu que sim, e nós, pura e simplesmente, colocámos a questão à Assembleia Geral, a Assembleia Geral deliberou a convocação do referendo. Portanto, não é da iniciativa do Conselho Geral a convocação do referendo e muito menos nos termos em que foi feito. Portanto, ou seja, neste quadro, se me pergunta se a minha posição pessoal é se faria mais sentido discutir a integração na segurança social em coletivo ou o sistema do opt-out, eu posso ter uma opinião pessoal nesse sentido, referindo que parece mais lógico, de facto, que a discussão fosse no sentido de uma discussão coletiva e de uma integração coletiva no âmbito do referendo. Porque ainda ninguém nos referiu de que este sistema de opt-out é viável. Portanto, isto deve dizer, de facto, até agora, todos os peritos que foram chamados a pronunciar-se, nenhum disse que havia viabilidade neste sistema de opt-out. Mas foi o sistema que foi pedido, quer nos solicitadores, quer no âmbito dos advogados. Os solicitadores, há 9 meses, optaram por consagrar o sistema do opt-out. Até agora que eu tenha conhecimento, ainda nenhum saiu, mas isso é outra questão. No caso dos advogados, a proposta dos subscritores foi igualmente essa. Convocar um sistema de opt-out e não discutir
a integração na segurança social. Eu vejo muito debate a ocorrer, até mesmo os partidos dizem que nós estamos a fazer um referendo para a integração na segurança social, não é isso que está em causa. Está em causa o sistema de opt-out e a sua consagração. Também já vi posições dizendo, não, mas apesar disso, nós queremos a segurança social, mas para o conseguir devemos votar assim no opt-out. Bom, é uma perspectiva que se coloca, eu devo dizer, relativamente à ordem, a ordem fica vinculada, se houver o referendo positivo, o sistema de opt-out, a defender o sistema do opt-out e a propor ao Parlamento e ao Governo que consagrem o sistema de opt-out. É isso que nos vinculamos e, por isso, neste quadro, será isso que ocorrerá. Mas, como dissemos, da parte do Conselho Geral da Ordem, o Conselho Geral da Ordem entendeu não se envolver neste debate. Este debate correu fora da sua iniciativa. Há pessoas que têm no Conselho Geral umas posições, outros têm outras, relativamente à questão. Agora, a verdade é que a única coisa que é proposta aos advogados é a consagração do sistema de opt-out. É isso que, se for aprovado, a Ordem irá defender junto do Parlamento. Até agora também há vários projetos no Parlamento, que eu saiba, só uma deputada é que propôs o sistema do opt-out. Portanto, neste quadro, como se disse, nem no Parlamento há muito apoio para esse sistema do opt-out. Agora, quem o convocou e quem convocou o referendo e fez essa iniciativa sabe porque é que quis propor o sistema do opt-out e que dê essa justificação. Da nossa parte, como dissemos, nós respeitamos a decisão da Assembleia Geral, respeitamos a posição dos colegas no referendo e o que os colegas aprovarem será o que será proposto pela Ordem ao Parlamento. Lara, diga-me então, desculpe, Lara, diga-me agora então da sua justiça, como foi uma das proponentes deste referendo, relativamente a esta questão, o que é que vai ser então exatamente proposto no dia 30 de junho? Muito boa tarde. Queria começar por agradecer o convite que me foi enviado à Advocados e à ECO e cumprimentar os meus dois colegas de debate, o Dr. Menezes Leitão, Sr. Bastonário, e a doutora Susana, vogal tesoureira da CEPAS. Relativamente à questão do referendo ser ou não possível, ele é tão possível quanto existe. Portanto, em termos jurídicos, estamos conversados. Em termos de legalidade, o órgão competente para se pronunciar acerca da legalidade do referendo pronunciou-se favoravelmente e por unanimidade. Portanto, não houve ninguém que tivesse levantado dúvidas nenhumas relativamente à possibilidade de se fazer esta questão à advocacia. Agora, não posso deixar de considerar, aqui chegados, o estranho que é nós vermos obrigados a todo este processo para efetivamente só ouvir a classe numa matéria que é do interesse da classe e das classes, portanto, da advocacia, da solicitadoria e dos agentes de execução. Quanto ao facto de ser uma questão opcional ou ser uma questão de integração total, é assim, a nós fez-nos mais sentido a questão opcional. Porquê? Para já é um sistema que existe em vários países europeus, ao contrário do que aqui foi dito, há vários países na Europa que têm um sistema misto, que há um sistema público de previdência e que depois há um sistema complementar privado em vários países europeus e, inclusive aqui ao lado, em Espanha, ainda há pouco tempo, tivemos um colega nosso que explicou que em Espanha a caixa também era de gestão privada, porque a CEPAS é uma caixa pública com gestão privada, e que essa caixa evoluiu para um sistema complementar e, portanto, e que os advogados e advogadas espanhóis puderam passar a descontar, quer para o regime público geral, quer depois um complemento em termos de reforma numa caixa privada, ou de gestão privada. E conforme disse muito bem o Sr. Bastonário, isto é um procedimento que foi feito paralelamente ao Conselho Geral, portanto o Conselho Geral nunca quis, nem este nem nenhum, discutir esta questão com a advocacia, o que muito se estranha, reforço. A OSAI já fez uma Assembleia Geral, já decidiu no sentido de alterar o seu estatuto e, portanto, é um caminho que já se iniciou, que dia 30 de junho terá uma resposta da parte da advocacia e a Assembleia da República, como também já muito bem disse o Sr. Bastonário, tem já duas propostas, pelo menos, para a continuidade deste procedimento em sede da Assembleia da República, porque obviamente terá que passar por lá, e este assunto terá que ser negociado e discutido pelos órgãos que representam as classes, naturalmente, e pela CEPAS, e, portanto, eu parece-me que, em termos de se é possível ou não é possível,
Essa discussão já vem tarde, já está decidido, a Assembleia Geral é o segundo órgão mais importante da Ordem dos Advogados a seguir ao Congresso, e decidiu, e portanto é este o caminho que vamos fazer. Vamos ouvir a advocacia, porque é isso que deveria ter sido feito desde 2015 e não foi. Susana, diga. Posso fazer um comentário? Sim. Eu concordo, por estranho que vos pareça, com o que a Lara disse, no que respeita à forma como os referendos são feitos. Ou seja, podia ter sido feito, efetivamente, a questão se a classe quer ser integrada ou não na segurança social. Mas essa, para mim, seria a forma correta de o fazer, e acho que até poderia ter havido várias formas de o ter feito, de sempre, penso eu, numa atitude concertada, porque há aqui uma questão que é para lá da possibilidade de fazermos um referendo. O referendo é uma pergunta, é uma interrogação, que, enfim, estamos a escudar, com todo o respeito, eu percebo perfeitamente a posição do Sr. Bastonário, fez aquilo que tinha que fazer do ponto de vista procedimental, mas a questão é muito para além desta, não é? A questão são as responsabilidades que isto implicam, designadamente, para todos nós, advogados. Eu não estou só aqui na posição de vogal tesoureira da Caixa de Previdência, eu tenho 27 anos de contribuições nunca deixei de pagar um mês das minhas responsabilidades e, portanto, eu sou sobretudo uma advogada muitíssimo preocupada com o meu futuro, com a minha pensão, com a minha reforma. Portanto, eu penso que e espero que me vejam exatamente como a voz de muitas pessoas que estão preocupadas com as suas reformas. Estes temas têm que ser realizados de forma concertada, ágeis, de forma rápida, sim, com a intervenção também do Governo, sim, também com a intervenção da Ordem dos Advogados, que honestamente não se pode ficar escudado em questões do ponto de vista apenas procedimental, porque o que está aqui a surgir, e este referendo, todo o tempo que está a demorar, e nisto acho que todos nós concordamos, isto é de uma enorme responsabilidade, designadamente de lapidação do património da Caixa de Previdência, para o qual todos nós estamos a contribuir. E, portanto, nós não podemos deixar que o tempo coloque em causa o património e a sustentabilidade da Caixa de Previdência. Nós temos um sistema de segurança, com certeza que já lá iremos, muitíssimo neste momento, muitíssimo mais sustentável de reforço da sua capacidade financeira que a Segurança Social, mas estas questões que são colocadas desta forma, e eu aqui é a única coisa que tenho a dizer, é este referendo vai ser inconsequente no sentido de que todos nós sabemos, nós os três que estamos aqui sabemos que isto não vai ser um sistema optativo. O que a doutora Lara disse é certo, há sistemas complementares, mas uma coisa é ser complementar, outra coisa é ser optativo. Não é possível eu sair da Caixa de Previdência e de ir para a Segurança Social e deixar de me preocupar com as responsabilidades que foram assumidas pela Caixa de Previdência nos últimos 70 anos, porque nós temos reformados que têm direitos adquiridos, porque nós temos beneficiários ativos, a todos nós, a caminho da reforma, e, portanto, isto não pode ser visto de uma forma isolada. E é sobre isto que eu quero falar e quero chamar a atenção de todos os advogados. Nós temos um património, nós temos uma reforma para cuidar e, portanto, este tema tem que ser levado de uma forma muito séria e, na minha opinião, ágil e rápida para se resolver. Esta forma de referendar, que todos nós sabemos que é inconsequente, só está a prejudicar, porque está a descredibilizar uma instituição que neste momento é muito sólida e não pode acontecer. Volto a dizer, nós somos 65 mil beneficiários. É muito importante ter isto presente. Há muitos milhares de advogados reformados que têm necessidade das suas reformas, que têm as reformas garantidas. Neste momento, a dizer-se aquilo que se diz na comunicação social, maioritariamente situações que não correspondem à verdade, ou são inverdades, ou são meias-verdades. Isto está a fazer com que as pessoas não acreditem na Caixa de Previdência, está a fazer com que o património se dilapide. Isto é da responsabilidade de todos nós.
designadamente, nós como advogados, nós reformados, nós Ordem dos Advogados e do Governo também, que não pode estar a assistir a que isto aconteça, porque se isto acontecer, são 65 mil pessoas que têm dedicação a uma profissão e que veem a sua reforma colapsar. Isto é mesmo muito importante e é sobre isso que eu quero falar. Portanto, Susana, no fundo, o que me está a dizer é que se houver esta opção e, no fundo, a Caixa de Previdência perder alguma parte destes 65 mil beneficiários, a sustentabilidade da Caixa poderá estar em causa para, no fundo, proteger os que ficam, é isso? Mas alguém tem dúvidas sobre isto? Repare, a SEPAS vive sob um regime intergeracional. É fácil de perceber isto. A SEPAS vive num regime intergeracional. É um grupo fechado, cujo rendimento depende quase na sua totalidade das contribuições. É um regime que os mais novos vão pagando sobre as contribuições para pagar as reformas dos mais velhos. Eu, todos os meses, contribuo para a Caixa de Previdência, sei que o meu rendimento está a assegurar as reformas daqueles advogados que também já realizaram as suas contribuições. Portanto, sendo assim, há, evidentemente, uma lógica que se deslaça, que se desrompe e, portanto, obviamente que o sistema não é sustentável. Mas não é na Caixa de Previdência, como também não é na Segurança Social. Se hoje a Segurança Social deixar de ter beneficiários, a Segurança Social não tem a possibilidade de pagar os seus compromissos. É aqui, na Caixa, como em qualquer outro sistema. Senhor Bastonário, aproveito aquilo que a Lara disse há pouco e que no fundo a Susana também concordou relativamente ao facto do Conselho Geral, no fundo, nunca ter tomado uma posição formal em relação a esta questão e nunca ter querido discutir esta questão. Não falo só sobre o seu Conselho Geral, o seu mandato, mas também, como a Lara disse, desde 2015 que isto poderia ter sido discutido pelas alterações que os três sabem que aconteceram em 2015. E a verdade é que 2015, chegámos a 2021 e só agora é que esta questão está a ser verdadeiramente discutida. Como é que justifica de facto que, porque no fundo, sendo quer o Sr. Bastonário, quer o anterior Bastonário, sendo representantes da classe, é uma questão que preocupa, quer de um lado, quer do outro, quase todos. Como sabem melhor do que eu, é uma questão bastante quente. Como é que explica essa ausência de posição por parte do Conselho Geral? Porque, de facto, isto não pode ser só uma questão de procedimentos. Há que também perceber até que ponto é que... Vamos lá ver. Nós, no atual Conselho Geral, sempre estivemos muito preocupados com a situação da Caixa de Previdência e sempre achamos que essa era uma questão decisiva para os advogados. Portanto, se houve outros Conselhos Gerais que ligaram pouco a reformas da Caixa de Previdência, não foi o nosso. Portanto, neste quadro, nós temos sempre uma posição relativamente a este assunto. Mas o que nós achamos, e nesse aspecto concordamos, que isto depende de uma proposta concreta, definida, que estabeleça responsabilidades, que estabeleça os benefícios, que estabeleça tudo. E, portanto, neste quadro, é extremamente difícil a pessoa tomar uma posição relativamente a uma pergunta dizendo que estão de acordo com uma opção pela integração, pela liberdade de integração na segurança social. Porque, repare, nós podemos pôr esta questão de duas maneiras. Se a pessoa disser que, como disse a senhora doutora, que tem 27 anos de contribuições. Se a pessoa disser que quer optar pela segurança social, bom, dir-me-ão, se os 27 anos de contribuições valerem na segurança social, eu até posso pensar em optar. Se me disserem que eu tenho de deixar os 27 anos de contribuições na SEPAS e nada disso é referido nessa proposta, aí naturalmente já não há uma liberdade de opção. E se a SEPAS continua, e não vamos fazer confusões, um sistema complementar não é um sistema de opt-out. Portanto, vamos lá ver. Se nós tivermos um sistema complementar, pode existir e já existiu quanto a outras caixas, mas não é isso que nós temos, nem é isso que está a ser proposto. O que está a ser proposto é a possibilidade de livremente optar. Mas pergunta-se, livremente optar em condições, recuperando as contribuições, isso é uma coisa. Ficando sem as contribuições, isso é outra. De tudo isto é algo que me parece muito difícil de discutir no quadro de um referendo, precisamente quando tem apenas uma pergunta e, por imposição legal, deve ter uma pergunta esclarecedora e definida. Precisamente por isso, o Conselho Geral sempre achou que este assunto tem que ser discutido no quadro do Governo, no quadro do Parlamento e com uma definição muito clara do que é que se vai passar a partir daí. Porque, eu devo dizer, um dos grandes erros que existiram, quer em 2015, quer em 2018, foi, de facto, não estar a dar segurança aos advogados.
porque fizeram-se reformas que estão a dizer aos advogados, pura e simplesmente, é o seguinte, bem, este ano contribui com X, mas ninguém sabe quanto é que contribui para o ano, e todos os anos nós somos confrontados, e isso deve dizer, a CEPAS não tem ajudado neste quadro a sua própria defesa, porque todos os anos são confrontados com propostas de subida de contribuições, quando elas já estão a um nível que é considerado insustentável. Precisamente por isso, nós próprios no Conselho Geral nos batemos até que este ano houvesse uma descida de contribuições, e até se conseguiu, inclusivamente, que houvesse, em alguns casos, a possibilidade de diferir contribuições, mas e acabou por se conseguir que não houvesse subida de contribuições. E eu envolvi-me pessoalmente nesta situação, porque por decisão da CEPAS, nós já estávamos com um desconto de menos 4% e provavelmente estaríamos a ter contribuições da ordem dos quase, se acabarmos com os descontos, de 280 euros mensais. Isto não é aceitável neste âmbito, tem que haver, neste quadro, uma discussão muito serena, muito ponderada, mas que nos leve a resultados muito concretos sobre o que é que sucede efetivamente aos advogados, porque nós estamos muito preocupados com a situação. Não se pense que o Conselho Geral encara isto de um ânimo leve ou que vai conduzir isto. Agora, o que o Conselho Geral diz é o seguinte: nós não entendemos que o referendo seja uma solução, porque, e precisamente por isso não o convocámos, porque senão o próprio ia ter convocado um referendo, talvez até o pudesse ter convocado como uma opção na segurança social, tinha essa possibilidade como bastonário, convocar uma Assembleia Geral para esse efeito. Não o fiz, devo dizer, e até fui muito pressionado, porque quando não havia assinaturas suficientes, dizendo, não senhor, poderia convocar, mas eu entendi que não deveria convocar, porque acho de facto que para discutir este assunto não é desta forma tão simples. Era bom que pudesse ser assim tão simples, nós depois podemos optar e decidir, mas nós não sabemos em condições que podemos optar. Não sabemos em condições que podemos sequer recuperar as contribuições que foram estabelecidas. Então, diga uma coisa. É isso que partindo do pressuposto que agora no referendo acaba por vencer, passa a expressão, esta questão de poder optar. O senhor, enquanto bastonário, enquanto Presidente do Conselho Geral, já pode, perante esse resultado, levar à discussão do governo, ou levar ao governo uma discussão já com pernas para andar, passa a expressão em termos legais? Nesse caso, o que sucederá imediatamente é que nós apresentaremos ao Governo e ao Presidente da Assembleia do Parlamento e ao Grupo Parlamentar a proposta de alteração ao Estatuto de Ordens dos Advogados, que é o que lá está estabelecido. Mas o que existe nesse referendo é apenas a proposta de alteração de um artigo no Estatuto de Ordem dos Advogados. O que se vai passar a partir daí, eu não sei o que é. E, por outro lado, como se disse, só há um deputado que eu saiba no Parlamento que defende o sistema de opt-out. Todos os outros que apresentaram propostas defendem a integração da segurança social. Ora, a ordem não vai estar, como está vinculada, como disseram e bem pela sua Assembleia Geral e pelo seu referendo, não estará vinculada a defender uma integração da segurança social. Estará vinculada a consagrar um sistema de opt-out. Será isso que se comprometerá. Ora, precisamente por isso, se estivermos a discutir uma integração da segurança social em condições, conservamos as pensões, as contribuições, as pensões são reduzidas, o que é que se passa? A ordem fica vinculada, por isso, simplesmente a consagrar um sistema de opt-out. Ainda nem sequer sabe o que é. É esse o problema que isto coloca. No fundo, depende do que depois será discutido. Logo, se o referendo der um resultado positivo, iremos imediatamente ao Parlamento defender a consagração desse sistema. Isso está decidido pela Assembleia, os colegas votaram isso e é isso que nós fazemos. Eu peço desculpa, mas eu queria intervir. Acho que temos de ter só duas coisas. Primeira, nós chegamos a um referendo, não é um caminho de 5 dias. Como eu disse há pouco, as alterações mais proeminentes ao regulamento da CEPAS ocorreram em 2015. Desde 2015 até 2021, a altura em que se vai realizar o referendo, não passaram 5 dias, passaram anos. A CEPAS é a principal responsável pela quebra de confiança na relação entre os beneficiários e a instituição. A CEPAS tem-se comportado perante a advocacia, perante a solicitadoria e perante os agentes de execução como um obstáculo à realização da nossa profissão e não como um meio para proteger os nossos direitos e para os garantir. E a advocacia e a solicitadoria e os agentes de execução têm dito até à exaustão que não estão contentes com este sistema. E, portanto, quer uns, quer outros, viram-se obrigados a recorrer aos mecanismos que os estatutos têm para resolver esta questão. Se nós tivéssemos colocado uma pergunta, se queremos ou não a integração, aí sim fecharíamos a porta a todo o tipo de negociação. Era a integração e acabou.
Neste momento, o que está em aberto e o que vai estar em aberto no dia depois do referendo, o referendo não é o fim deste processo, antes pelo contrário, é o início. O que a advocacia vai dizer ao Sr. Bastonário e ao Conselho Geral e à SEPAS é que quer poder optar entre os dois regimes. A forma como isso vai acontecer não cabe nem à Ordem dos Advogados, nem à SEPAS, cabe à Assembleia da República, e é lá que as coisas se vão decidir. E é lá que as coisas se vão negociar. E neste momento já temos projetos de lei, como sabemos, que abrangem quer tanto a questão como ela está colocada no referendo, exatamente, quer a integração TUCUR da SEPAS na Segurança Social. E, portanto, se quer o Sr. Bastonário, quer a Sra. Doutora Susana, entendem que é o melhor, é a integração total, pois podem ir à Assembleia da República defender aquilo que entenderem. Porque a ordem Depois não está, não, doutora. embora esteja vinculada, deixe-me só terminar, ao Sr. Bastonário. Estamos vinculados ao referendo, não podemos esteja vinculada, embora a ordem esteja vinculada à realização... A ordem fica vinculada, a SEPAS não fica, a ordem fica. Termos que estão requeridos, a verdade é que se a Ordem dos Advogados tem um entendimento diferente para os interesses da advocacia, deve fazer o caminho que entende que deve fazer. E eu já ouvi toda a gente a dizer que as coisas podiam ter sido feitas de outra maneira e que isto tem que ser muito estudado e tem que ser muito conversado. Só que com a advocacia nunca ninguém quis conversar. E eu tenho imensa pena, mas isto é a verdade. Nós vimos obrigados a fazer isto a custo, como sabemos, de meses e meses de espera, e como diz a doutora Susana, e muito bem, é um processo que já tem 5 anos a mais. E quando a SEPAS decidiu alterar o regulamento em 2015, então nos veio perguntar se nós estávamos contentes com estas alterações todas que eles iam fazer. Assim como não nos perguntaram nada em 2018, quando viram que a advocacia estava descontente e pôs 3.000 pessoas à porta da ordem, e só aí é que decidiram dar 2 passos atrás e tentar fazer alguma coisinha a favor da advocacia e da solicitadoria. Como agora fizeram em 2021, depois de terem esta Assembleia Geral convocada e aprovada a realização do referendo, vieram agora com o seguro de baixa médica. Assim, isto são coisas que se conseguem arrancar a ferros da SEPAS. A SEPAS não diz que sim à advocacia, diz sempre que não. Só diz que sim quando é forçada, pressionada a dizer alguma coisa. E assim, e não é assim que faz previdência. Peço imensa desculpa. Susana, quero responder. Muitas coisas disse. Quero responder. Eu lamento tudo isto, acho que, e volto a dizer, eu lamento como advogada e como beneficiária da Caixa de Previdência. Se porventura o tema é discutível de uma maneira geral, de insatisfação, o que para mim não está claro que seja, relativamente aos benefícios e ao sistema de previdência, porque eu recordo que a Caixa de Previdência nasceu como um sistema de previdência e não de assistência, e, portanto, um longo caminho também já foi feito, isso tem que ser reconhecido ao nível da assistência. Podemos falar disso e eu posso-vos retratar exatamente quais são as despesas que a Caixa de Previdência assume todos os anos de proteção dos advogados ao nível da assistência. Mas aquilo que eu quero dizer é o seguinte: se isso é um tema, então tem que ser discutido de uma forma séria. E percebo perfeitamente o que a doutora Lara diz no que respeita que desde 2015 que estão, enfim, há um grupo de pessoas que possam estar insatisfeitas. Há sempre gente insatisfeita no mundo e em classes e em grupos e, portanto, eu sei respeitar isso. Uma coisa é certa, nós, Caixa de Previdência, temos sobretudo que garantir aquilo que nos dão, que é a fidúcia das reformas de todos os advogados. E isso é de uma enorme responsabilidade. Eu devo dizer que eu fui há 4 anos que integrei a Caixa de Previdência e integrei exatamente porque tive esta dúvida, que é o que é efetivamente a Caixa de Previdência. Não fazia parte das minhas preocupações e eu quis saber exatamente o que é a Caixa de Previdência, o que em Caixa de Previdência em si é melhor do que a Segurança Social. E essa foi a razão única e exclusiva que me propus integrar a direção da Caixa de Previdência. Eu hoje não tenho dúvidas, com o nível de informação que tenho, de que a Caixa de Previdência é efetivamente um sistema sólido, robusto, muito mais do que a Segurança Social.
Se me perguntarem que há um longo caminho para fazer, eu sou a primeira pessoa a reconhecê-lo e acho que esse era o caminho que devia ser feito. Agora, o que eu quero alertar, e volto a dizer para todos os advogados, é que, primeiro, este referendo não vai ser consequente, porque este referendo é uma falácia no sentido de que nunca vai ser nunca vai concretizar o seu desígnio, que é ser optativo. Porque não é possível um sistema optativo, ou integramos todos na Caixa, na Segurança Social, e acabamos com a Caixa de Previdência, com todas as responsabilidades que o Estado tem que assumir, porque, sobretudo, nós temos imensos temas para analisar, é muito mais complexo que isto. Eu poderia, desde já, dizer como é que fica o modelo de transição dos beneficiários contribuintes, como é que fica o modelo de transição dos beneficiários a receber a pensão, como é que são os reconhecimentos dos déficits que a Caixa de Previdência tem, como é que é o reconhecimento da dívida dos advogados que não pagam as contribuições, como é que é tudo isso, como é que são as responsabilidades, volto a dizer, dos reformados, como é que é, como disse agora o Sr. Bastonário muito bem, os casos de pessoas que fazem as contribuições, isto é muitíssimo importante. Agora, uma coisa é certa, não é esta resposta a este referendo que vai resolver o problema. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, tenham em atenção, eu volto a dizer, nós temos que analisar, todos os advogados têm que estar informados, perceber as diferenças. Saiu ainda recentemente, há 2 semanas, um relatório europeu sobre a sustentabilidade da Segurança Social, o Aging Report, é claríssimo sobre a fragilidade do nosso sistema de Segurança Social. E é para aí que nós queremos ir. Portanto, nós queremos converter um sistema de caixa de previdência que temos, que tem uma sustentabilidade absolutamente reconhecida, e para ir para um sistema de segurança social, com todas as consequências que estão relatadas no relatório da Comissão Europeia, como apenas o sistema que tem, dos sistemas com maiores fragilidades na União Europeia. É para esse que nós, advogados, queremos ir e é para esse que estamos a contribuir. Eu não posso aceitar isto. Não posso aceitar, não é, volto a dizer, como membro da Caixa de Previdência, é como advogada. Mas diga uma coisa, Susana, falou há pouco de que esta Caixa de Previdência é um sistema de previdência e não uma caixa assistencialista. Mas uma das questões que coloco... Não, eu disse que a Caixa de Previdência nasceu como uma caixa de previdência e não como progrediu para uma caixa assistencialista. Mas a minha questão é, progrediu para uma caixa também assistencialista, mas o facto de os advogados e também solicitadores e agentes de execução, por exemplo, em questões de doença, em questões de licenças de parentalidade, não terem as mesmas condições que uma pessoa que está sujeita ao regime geral da Segurança Social, isso é um facto, não é? Não é uma maternidade. Vamos lá ver. Todas as casas todas as casas têm as suas características, retratando a coisa assim. A minha casa é igual à casa do meu vizinho, mas a mobília que eu lá tenho é diferente da do vizinho. Pois os sistemas de previdência têm exatamente essas características. É uma fatalidade da vida. A Segurança Social tem as suas características. A Caixa de Previdência tem as suas. Dito isto, ambas fazem os mesmos níveis, não fazem exatamente o mesmo nível de proteção, mas fazem e cobrem essas proteções. Se quiser, eu posso lhe passar a explicar. Nós temos benefícios de nascimento. Falou no exemplo, eu posso lhe ir por aqui fora, mas eu posso lhe, para utilizar aqueles que disse. Temos o benefício de nascimento e temos um benefício de maternidade. Só para ficar a perceber, o benefício de nascimento e de maternidade permite aos advogados, no momento da maternidade, receber um valor à cabeça, que pode ir até 4.445 euros. Eu posso dar o meu exemplo. Eu sou mãe de gêmeos. Quando eu fui mãe, eu recebi um valor pelos dois. Agora, eu recebi um valor muito significativo. Porquê? Recebi estes 4.445, enfim, a seu tempo, no devido tempo, que entretanto eles têm 20 anos. Mas, dito isto, a verdade é que eu recebi. E recebi porquê? Porque eu realmente fazia contribuições. Agora, naturalmente, temos que fazer as contribuições. Não se pode esquecer...
Mas repare, Sónia, eu não estava a dizer que não havia qualquer tipo de assistência. O que eu estava a dizer é que não é só para exatamente dizer que a Segurança Social não tem estes benefícios. A Segurança Social, pura e simplesmente, não dá este benefício. Não, pode não dar esse benefício à cabeça, mas dá o valor quase por... Eu também me recordo, como sabe, também tenho filhos, tenho 3, e eu, por acaso, também fiz parte, os jornalistas também tinham uma caixa própria no nascimento da minha filha, e depois, quando passámos ao regime geral, eu ainda tive 2 filhos depois disso, ao regime geral da Segurança Social, e a verdade é que nós recebemos, por mês, o valor quase idêntico ao valor do ordenado, portanto, é como se estivéssemos a trabalhar. Portanto, não é, eu não estou a dizer que não há, não estou a dizer que não há assistência na Caixa, eu estou a dizer que não é exatamente igual. É verdade, é verdade. Só que aqui, na Caixa de Previdência, os advogados também pagam de acordo com o nível do escalão que querem contribuir. Infelizmente, e pelas piores razões, porque aí a doutora Lara, mais uma vez, eu tenho que concordar, porque as pessoas começaram a ter dúvidas, até porque tanto se fala que às tantas, é um bocadinho a teoria destas pessoas, que é vamos falar tanto, que a nossa ficção torna-se realidade. E, portanto, o que aconteceu nestes 2015 até agora é que se fala tanto, que as pessoas têm dúvidas, porque também não têm tempo para se informarem sobre a Caixa de Previdência e, portanto, e também muitas vezes, porque a verdade também é que a classe dos advogados tem pouca propensão para a poupança e, portanto, o que acontece é que pagar 250 euros acaba por ser uma opção, de certa forma, cómoda para aqueles que podem pagar mais e não pagam e também, é verdade, se calhar desconfortável para aqueles que podem pagar menos. Mas a verdade é que é com base em 250 euros que recebem um valor à cabeça de maternidade. É diferente, é verdade, é diferente. Mas é o que existe e não se pode dizer que não existe assistência, não existe esta proteção. Posso dizer que só o ano passado foram gastos cerca de 2.300.000 euros pela Caixa de Previdência em pagamentos de benefícios de nascimento e benefícios de maternidade. Mas vamos à situação da baixa. A baixa e o desemprego são os 2 temas que eu penso que têm sido genericamente referenciados como diferenciadores entre a Caixa de Previdência e a Segurança Social. Bem, eu posso começar pela situação do desemprego, que é uma situação muito, muito fácil. Eu não sei qual é que seria o sistema, porque nós claramente, eu não sei onde é que nós nos integraríamos como na qualidade de advogados dentro da Segurança Social. Porque se nos integrarmos no regime independente, eventualmente seria esse, mas também diria que nós não temos condições para nos integrarmos nesse regime, mas imaginando que seria esse, eu aquilo que posso dizer é o seguinte: a maioria dos advogados não são elegíveis para um subsídio de desemprego. Exatamente na circunstância em que a lei hoje está redigida para a proteção dos trabalhadores independentes, a maioria dos beneficiários contribuintes da CEPAS não se enquadram nas condições estabelecidas para o recebimento deste subsídio. E portanto, isto fica já arrumado. Posso explicar porquê? Porque, na verdade, temos que ser breves, só para dar também algum espaço para depois aos outros. Diga-me só uma coisa, em relação à baixa, eu devo dizer o seguinte: a Caixa de Previdência tem hoje vários níveis de assistência na baixa. A Caixa protege nas despesas de internamento hospitalar e de doença, a Caixa protege nos benefícios à recuperação, a Caixa protege na comparticipação nas despesas de assistência médica e medicamentosa. Sobre este respeito, posso dizer que nós também temos praticamente 1 milhão de euros gastos o ano passado nesse nível de cobertura. A Caixa tem também, como foi referido, um seguro de plano de proteção de rendimentos por acidente ou doença, que confere o pagamento de um subsídio diário em situação de incapacidade temporária absoluta por doença ou por acidente. É um seguro que é subscrito pela Caixa de Previdência e oferecido a todos os advogados, naturalmente, que paguem as suas contribuições. Portanto, hoje existe este seguro e este seguro confere a todos os advogados que estão em situação desta situação de incapacidade um subsídio diário. Mas então eu coloco a questão. É que os beneficiários da Segurança Social, para terem acesso à baixa por doença,
eles ficam numa situação de incapacidade absoluta para o trabalho. Pronto. Eu gostaria de perceber, porque também não percebi, até porque eu posso ser uma dessas pessoas, portanto, eu se for advogada, eu predisponho-me numa situação de incapacidade de suspender a minha inscrição na Ordem dos Advogados, deixar de exercer a advocacia na íntegra e, durante esse período, portanto, eu deixo de ter responsabilidades ao nível judicial. Portanto, como é que eu faço relativamente aos prazos? Os prazos suspendem-se? O que é que se vai fazer? Vai-se fazer uma alteração do Código de Processo Civil para se suspender os prazos? Deixa-me acabar. Portanto, os jornalistas têm que suspender a carteira profissional quando estão de baixa? Tem. Não, doutora, é assim, não podem exercê-la. Não, não podem exercê-la. A doutora, para recorrer à baixa médica da SEPAS, tem que apresentar um estado de incapacidade absoluta para o trabalho. Para o vosso seguro. Eu não tenho que suspender a cédula, doutora. É assim, vamos ser sérios também, não é? Convém sermos sérios. Nós vamos fazer sérios, este referendo acaba aqui. E a nossa conversa também. Isso é que era sério. A sério é isto. Sério é isto. Sério é falarmos da sustentabilidade da Caixa de Previdência. Isso é que é sério. Sério é mantermos os nossos interesses independentes da segurança social, que em 2040, como diz a Comissão Europeia, vamos receber metade das nossas reformas e vamos ter que nos formar aos 70 anos. Mas o que a doutora está a fazer é baralhar e voltar a dar. Eu compreendo perfeitamente a postura da SEPAS relativamente a direitos sociais, mas eu queria-lhe só dizer uma coisa. Uma caixa de previdência serve para garantir a reforma, o subsídio de doença, o subsídio de parentalidade, serve para isso tudo. Se a doutora continua a defender que a SEPAS não serve para isso, dá-me razão, a SEPAS não serve para isso e não serve os interesses da advocacia. Não venha dizer que eu tenho que suspender a minha cédula profissional para ficar baixa, porque isso não é verdade. Não é verdade. Nem das pessoas. Deixe-me só agora perguntar então uma questão lá por cima das pessoas e acho que isto é lamentável. Lamentável, Filipa, se é para falar em cima das pessoas, eu calmo e não estou na conversa. Portanto, eu estava a responder a uma pergunta que a Filipa me fez e que é a questão da doença. E eu estou a explicar que a Caixa de Previdência cobre diversas valências da situação de doença, cobre também a incapacidade absoluta para o trabalho com o pagamento de um subsídio diário. É diferente da Segurança Social. Mas nesta matéria também, eu diria que, no meu caso, para mim, é melhor. Sr. Bastonário, concorda que esta questão esta questão que a senhora levantou da suspensão, concorda ou confirma, é mais a palavra. Se uma pessoa, imaginemos que tem que depois meter uma baixa médica no regime de segurança social, faria sentido ter que suspender a cédula, porque a Lara disse que, pelo menos pela experiência dos profissionais, isso não acontece. Repare, nunca se pôs a questão de suspender a inscrição. Não. O que pode pôr a questão é relativamente aos sítios e aos prazos, e aos processos e aos prazos. Isso é que pode colocar um problema que muitas vezes se coloca relativamente, porque a cédula, a suspensão da inscrição das finanças, nada disso ocorre. O que pode ocorrer, de facto, é que o sistema de processos judiciais, se a pessoa estiver de baixa, é naturalmente controlado pelo Estado. Isso nós não temos aqui, porque a pessoa pode estar, de facto, a receber uma indicação, mas continuar a ser notificado e até fazer subestabelecimentos. Em princípio, com a Segurança Social, a regra que existe é completamente distinta, mas isso, deve dizer, é precisamente por isso é que nós temos que ter esta discussão com muita serenidade e sem ter propriamente paixões. Eu gostava, de facto, de fazer aqui alguns esclarecimentos. Diga-me só uma coisa, acha que se a advocacia de facto passar para o regime geral da Segurança Social pode estar em causa também a natureza da profissão liberal que é? É no fundo isso que está a dizer? Não considero assim. Eu não considero assim que seja essa a questão. Acho que a questão é de outra natureza. De facto, o que nós podemos vir dizer é saber neste momento a complexidade que existe relativamente a qualquer eventual passagem e relativamente à questão de saber se é ou não a decisão dos advogados, porque de facto o que está a ser perguntado neste momento é se querem ter a possibilidade de optar, o que é diferente de uma integração coletiva. Agora, eu gostava de chamar a atenção para alguns aspectos que foram aqui ditos e que não são
totalmente correspondentes à verdade. Porque, em primeiro lugar, não se justifica fazer uma comparação com a Caixa de Jornalistas. Isso foi, de facto, um erro em que muita gente caiu, porque a grande parte dessas caixas nunca teve nada a ver com a Previdência. Tinha a ver apenas com o sistema de saúde, porque todos estavam a pagar, a descontar para a Segurança Social em termos de pensões. E por isso é que a integração foi relativamente fácil, porque é possível fazer neste quadro apenas em termos de saúde, colocar esta questão. Aqui é completamente distinto. Quando se fez aqui é autónomo, é totalmente autónomo. É que nós não temos qualquer experiência, isso é que é problemático, e mesmo eu devo dizer que eu tenho tido reuniões, quer com o Sr. Ministro da Justiça, quer com o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, precisamente é que não tem qualquer experiência de uma integração de uma caixa de pensões nos termos em que esta existe na Segurança Social, nem em que termos é que isso poderia processar. Isto é que é a grande complexidade que existe aqui, porque devo dizer que o único caso parecido com isso foi os fundos de pensões, mas os fundos de pensões assentavam num sistema de capitalização, não num sistema de repartição. Portanto, o próprio problema aqui. Nas reuniões que tem tido com a senhora Ministra e com a Ministra, com o Governo, portanto, quer a Justiça, quer a Segurança Social, qual é que tem sido o feedback no sentido dessa provável, não é provável, é possível integração no sistema geral? Eles demonstram o quê? Não receptividade em relação a feedback positivo nesse sentido. Não temos tido nenhum feedback positivo nesse sentido e devo dizer, eu tenho visto o esforço enorme do Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores, e nós somos chamados também por causa do esforço que ele tem feito, em cumprir a deliberação da sua Assembleia Geral e fazer com que os solicitadores possam optar. Mas já passaram 9 meses sobre a deliberação da Assembleia Geral. Ainda não houve nenhum único solicitador a quem tenha sido reconhecido o direito de optar. Portanto, este quadro deve dizer-se que nada disto é simples para resolver. Agora, eu reconheço, de facto, que nós gerámos um problema muito complicado em 2015 e não foi, ao contrário, aqui foi dito, apenas porque alguém resolveu protestar. Porque o impacto que a reforma de 2015 teve na advocacia foi uma coisa absolutamente gigantesca. Eu posso dizer, no meu caso pessoal, eu tinha, e nós tínhamos a indicação da CEPAS qual seria a nossa pensão futura se continuássemos com os descontos, e depois a CEPAS comunicou-nos que a pensão ficaria reduzida a 1/3. Portanto, ou seja, neste caso, uma quebra gigantesca de pessoas que já foram apanhadas quase no fim da sua carreira contributiva. Isto para além de se ter dito que as contribuições mínimas subiriam 7 pontos percentuais e ainda ficariam indexadas ao salário mínimo. Isto, de facto, gerando uma situação que só em 2018 é que foi atenuada, mas, pelos vistos, continua a ter pressão enorme para que os valores mínimos continuem a subir. Portanto, neste quadro, a situação, eu reconheço que a situação da advocacia relativamente à CEPAS é de grande insatisfação, mas devo dizer-se, em qualquer caso, isto não leva a que nós assinemos de cruz nada que surja aqui. Precisamente nós temos que ter muito bem verificado quais são as consequências para os advogados, quais são as consequências para os beneficiários e o que é que daqui resulta para isto. Nesse aspecto, a Ordem tem tido sempre uma posição absolutamente responsável quanto a este aspecto. Agora, e precisamente por isso, procuramos documentar, esclarecer tudo o que está em causa e ver o que é que nós podemos verificar relativamente a este ponto. Agora, como dissemos, se o referendo tiver um resultado positivo, nós vamos defender esse resultado e vamos defender esse sistema de opt-out. Como disse, vamos ver se temos apoio no Parlamento para o defender. Porque até agora já há várias pessoas que tomaram iniciativas, nenhuma delas foi essa. Em qualquer caso, nós também temos que ter consciência, e eu repito o que há pouco disse, que uma liberdade de opção não é livre se estiver condicionada por determinadas indicações, porque não é qual é a opção se nos disserem pode optar, mas tem que deixar tudo o que está das suas contribuições na CEPAS. Mas a pessoa perguntará, mas se a CEPAS como é que se colocou? Ora, isto não há aqui opção possível, não existe opção nesse quadro. Portanto, neste aspecto, é também uma situação que existe. Por outro lado, pode integrar-se na Segurança Social, é com a mesma pensão, que está a ser prometida, que já é baixíssima neste momento na CEPAS. Como dissemos, temos um corte de 1/3, portanto, o que tivemos desde o que estava prometido nesta situação. Qual é a pensão que a Segurança Social promete? Tudo isto são situações que justificam uma fortíssima ponderação, e por isso é que eu digo, enfim, eu respeito a decisão dos subscritores, respeito a decisão da Assembleia Geral, vamos fazer o referendo, já nomeámos uma comissão eleitoral, inclusivamente com representantes dos subscritores, face à campanha eleitoral, para ser esclarecer isto o mais possível e tomar uma decisão que seja o mais ponderada que existe. Agora, eu não vou iludir os advogados e dizer que isto é uma questão simples e que se votarem de uma maneira ou se votarem de outra, temos uma questão muito simples, porque se a situação da CEPAS continuar como está, nós esperamos que possa fazer-se alguma resolva a situação, porque a situação, como está, toda a gente reconhece que é insustentável, tem que se reforçar a componente assistencialista e tem que se resolver este problema das contribuições, porque nós não podemos ter valores mínimos de contribuições desta ordem e que ainda por cima todos os anos propõem para subir.
Isto é um stress enorme sobre todos os Filipe, lados. Por outro lado, também temos que saber em que as pessoas puderem sair em condições e confio. Susana, já vamos... Vamos só seguir a ordem. Exatamente. Sim, Lara, vamos... Isto é desequilibrado, não é? Como se vê. Então, se eu não tiver a oportunidade de falar, então é assim, eu vou-me embora. Pronto, eu desligo isto e... Eu estou-lhe a dar a oportunidade de falar. Pode falar. Eu ia-lhe dar a palavra. Eu queria só dizer algumas coisas. Relativamente aos direitos sociais da advocacia, e eu compreendo a postura da SEPAS, efetivamente, quando a SEPAS foi criada numa altura em que os direitos sociais não tinham a preponderância nem legal nem social que têm hoje. E, portanto, eu compreendo perfeitamente que, em termos iniciais, a SEPAS não tenha consagrado ou não tenha sido criada com o objetivo de garantir esses direitos. Contudo, o mundo, como sabemos, não é estanque, mas a SEPAS tem sido. Em termos de direitos sociais, e obviamente que há muitos subsídios que a SEPAS garante, e a doutora Susana gosta imenso de relatar todos eles, mas, por exemplo, basta pegarmos no relatório do grupo de trabalho da Ordem dos Advogados, relativamente à SEPAS, para vermos, por exemplo, a diferença que há entre direitos sociais na parentalidade. É que a SEPAS é meia página, que é os dois subsídios que a doutora aqui referiu, que são pagos efetivamente de uma só vez. Esses 4.000 euros é pago a quem estiver possivelmente acima do 20º escalão, não é? Porque o mínimo são 1.900 euros e o valor máximo serão esses 4.000. E durante o tempo em que a advogada está em licença de maternidade, não é? Digamos assim, porque não existe esse direito na advocacia, recebe esse valor efetivamente, mas continua a pagar contribuições. Portanto, é um toma lá da cá que é no mínimo injusto, não é? E, além disso, se for um advogado, não tem direito à licença de maternidade, só tem direito ao subsídio de maternidade, só tem direito ao subsídio de nascimento. Portanto, um advogado recebe 635 euros por ser pai. E é a ajuda que a SEPAS dá à advocacia na parentalidade. Os direitos da família têm evoluído. Eu posso dizer que, inclusivamente, vai dar entrada na Assembleia da República um projeto de lei no sentido de alterar também esta questão, porque, obviamente, não depende só da SEPAS. Os direitos sociais têm que ser garantidos pelo Estado e, portanto, a advocacia tem direito a ter uma licença de parentalidade, assim como todos os outros trabalhadores, sejam incluídos no regime geral ou no regime dos trabalhadores independentes. Relativamente à questão de que não sabemos, se formos para a Segurança Social, em que regime é que vamos ser integrados, é assim, a maioria da advocacia exerce em prática individual, portanto nós somos trabalhadores independentes e, portanto, seremos integrados no sistema dos trabalhadores independentes. Obviamente que também há outras formas de exercício da advocacia. Contudo, nós conseguimos facilmente identificar as 2 ou 3 situações em que efetivamente é mais vantajoso mantermos-nos na SEPAS do que passarmos para a Segurança Social. E essas situações são com rendimentos acima do 5º escalão, naturalmente, não é? E continuar a poder pagar pelo 5º escalão, porque isto não acontece em mais nenhum regime contributivo que se conheça, que é as pessoas pagarem aquilo que querem. Portanto, eu tenho rendimentos acima de 1.200 euros por mês e posso fingir que ganho só 1.200 e pago como se ganhasse só 1.200. Portanto, para essas pessoas é vantajoso. Será vantajoso em termos societários? Possivelmente, acredito eu, no sentido de que, efetivamente, não havendo essa obrigatoriedade e esse reconhecimento de que o trabalhador é independente, mas é efetivamente dependente de uma só entidade patronal e, portanto, que essa entidade lhe garante acima dos 50% do rendimento, e aí as sociedades seriam obrigadas a contribuir entre os 7% e os 10% anuais do valor em que, seja 80% ou 50% do valor total do rendimento do trabalhador venha dessa mesma entidade patronal. E, portanto, eu também acredito que as sociedades não gostem de fazer isto, mas também não gostam, e porquê? Eu também aceito, porque as sociedades, por exemplo, e a doutora Susana estava a dar o seu exemplo pessoal da maternidade, que teve gêmeos, e eu não sei como é que é na sociedade em que a doutora trabalha, mas a própria ECO já fez um estudo, uma reportagem com várias sociedades, um top 10 das sociedades nacionais, e todas elas dão licença de maternidade, sim, e algumas delas até de parentalidade. Portanto, dão ao advogado e à advogada. Portanto, asseguram esse direito ao trabalhador advogado. Claro, no fundo, como está a dizer...
Uma Lara, no advocacia fundo, que tem direitos e que pode reclamar esses direitos, e uma advocacia que não tem esses direitos e que, cada vez que nós vimos reclamar o aumento da proteção social, vem sempre vozes dizer-nos que isto não é possível, porque não há condições, porque a advocacia é muito sui generis, é a única profissão liberal ou independente que não pode ter direitos, e isto é assim, a vida faz-se com a evolução, as leis, nós somos todos advogados, portanto as leis mudam, todos os dias há normas que são declaradas inconstitucionais, nós sabemos perfeitamente que as coisas não são estanques e, portanto, os direitos sociais da advocacia não são estanques e estamos a trabalhar no sentido de alterar os direitos sociais da advocacia. A SEPAS teve a oportunidade de responder presente. Nós estamos aqui, nós queremos ajudar, mas é assim, esta SEPAS, que nem em tempo de pandemia, que não houve situação mais excepcional do que esta, foi capaz de dizer presente, porque não foi, porque exigiu sentenças transitadas em julgado quando os prazos estavam suspensos e quando os tribunais estavam praticamente fechados, para ajudar os advogados e os solicitadores. Portanto, é assim, nós não podemos pedir dos outros aquilo que somos incapazes de dar. E, portanto, neste momento a advocacia está numa altura em que tem que decidir o que é que quer e tem que ser dada a palavra a quem efetivamente paga contribuições. Porque eu também tenho a minha carreira contributiva, única e exclusivamente na SEPAS, não devo um único mês e não estou contente. E não vejo por parte da SEPAS, nos últimos 5, 6 anos, um único sinal de querer mudar o estado em que estamos. Nem em pandemia. Lara, só ainda na sequência da discussão que estávamos a ter em relação às baixas, qual é que é a sua posição do que a SEPAS dá? É assim, conforme o Sr. Bastonário disse muito bem, é assim, obviamente, eu já recorri ao seguro criado pela SEPAS, agora em 2021, em resposta à pandemia, um seguro que, aliás, são exatamente os mesmos promotores do referendo que o fizeram chegar a Congresso, onde foi aprovado, e era uma das deliberações do Congresso, e, inclusivamente, o Sr. Bastonário anterior tinha dito que, se a SEPAS mantivesse a posição intransigente de não querer fazer esse seguro, a própria Ordem seria patrocinadora de um protocolo, de um acordo com uma seguradora no sentido de proporcionar esse seguro aos advogados. Obviamente que eu não preciso de suspender a minha atividade nas finanças, nem entregar a minha cédula, nem pouco mais ou menos. Aliás, o tempo de baixa na Segurança Social não obriga ao pagamento de contribuições e conta para a reforma. Portanto, é assim, não há nada parecido na SEPAS. Este seguro é um seguro, efetivamente, quem não tinha nada, ter alguma coisa, é um passo em frente, efetivamente, está longe de ser o subsídio por doença que se dá na Segurança Social e não obriga, obviamente, em nenhum momento a que os advogados suspendam a inscrição na ordem ou que limitem a sua atividade. E, obviamente, que quando se está doente não se pode trabalhar. E, quer dizer, isto é uma coisa que ou se está incapacitado para o trabalho ou não se está incapacitado para o trabalho. E, inclusivamente, na Segurança Social, na questão, por exemplo, da pensão por invalidez, até é possível trabalhar com pensão de invalidez. Coisa que na SEPAS não é possível. Por exemplo, é assim, nós não podemos comparar os sistemas quando os sistemas são efetivamente incomparáveis. Eu reconheço que a natureza da SEPAS não é previdencial no sentido atual. Mas a verdade é que se chama Caixa de Previdência. E, portanto, se é a única que nós temos, das duas uma, ou é capaz de responder às nossas exigências, ou não é. E se não é, meus senhores, eu peço imensa desculpa, mas temos que a substituir por uma que seja. E assim, se nós formos ler, por exemplo, os relatórios de sustentabilidade da SEPAS de 2019 e de 2020, e agora, respondendo à doutora Susana, no sentido de que a Segurança Social não é sustentável, quando a Segurança Social tem um orçamento de Estado, a SEPAS não tem nada para além das contribuições dos beneficiários. E não consegue, porque mesmo em tempo de pandemia, que deveria ter exigido e tinha direito de o exigir, porque nós pagamos impostos, o Estado disse que não. E foi não. E nós não recebemos um tostão. E continuamos sem receber. E, portanto, é assim, esta incapacidade que nós temos de nos fazer representar perante o Estado é assustador, porque os advogados e as advogadas portugueses são cidadãos, como os outros. E, portanto, se formos ler os relatórios de sustentabilidade de 2019 e 2020, diz o seguinte, que não há previsão do aumento de novos contribuintes que venha sustentar o aumento dos novos pensionistas, e é um alerta, e o próprio relatório diz que têm que ser tomadas medidas.
para prevenir esta situação, diz que se continuarem a aplicar o fator de correção, a aplicação desse fator de correção implica obrigatoriamente a utilização de outros financiamentos e que isto também não se pode manter e que têm que ser tomadas medidas. Eu pergunto, as medidas que aqui se falam neste relatório passam por atribuir aos advogados algum tipo de subsídio de parentalidade ou de doença? Acresce direitos? Susana, pois eu várias coisas que aqui foram. Eu tento em 2 minutos, nem tanto, enfim, dizer aqui alguns comentários àquilo que foi dito. O que o Sr. Bastonário diz é muito certo, que é, e a doutora Lara também, que é, houve uma alteração em 2015 que foi dramática para todos nós. Não fui exceção, eu também tinha uma expectativa que foi cortada a 50%. Mas dito isto, a Segurança Social também alterou já diversas vezes o seu modelo de pensão. E, segundo diz aqui a Comissão Europeia, também vai ter que o voltar a mudar. Portanto, não temos nada garantido. Não temos garantido na Segurança Social nada mais do que temos na Caixa de Previdência. Porquê é que foi alterado? Foi alterado, e volto a repetir, sim, com graves consequências para todos nós, foi alterado porque o sistema era insustentável. Era absolutamente insustentável. Foi feito de uma forma errada, sou a primeira pessoa também a reconhecer, também não estava na Caixa de Previdência, mas não é isso que me faz fazer o reconhecimento, eu também não estive de acordo com a forma como ele foi feito, mas a verdade é que sucedeu, e não interessa se a forma foi errada, a razão pela qual foi alterada eu consigo entender, é porque de facto era insustentável. Recorde-se que os advogados tinham uma prerrogativa única, que era de não fazer contribuições nenhumas, e depois chegavam ali aos 65 anos, entregavam um chequezinho na tesouraria da Caixa de Previdência e a partir daquele mês começavam a receber outra vez aquilo que tinham acabado de depositar, com a garantia de que tinham chegado aos 65 anos. Quer dizer, isto obviamente não podia ser sustentável. Relativamente às reformas, eu quero fazer aqui uma nota. A Comissão, o relatório, o que diz o relatório da Caixa de Previdência não é nada de novo, nem é de diferente daquilo que diz a Segurança Social. É apenas um bocadinho melhor do que o que diz a Segurança Social. A Segurança Social, o que diz é que, efetivamente, o sistema tal qual como está também não vai sobreviver e vai sobreviver e vai colapsar mais rápido que o sistema da Caixa de Previdência. Só fazer aqui uma nota. Nós recebemos muito menos de reforma, é verdade. Mas é importante ter isto presente para todos os advogados. Um advogado que faça contribuições pelo 5º escalão, sem ponderação do efeito da inflação e com uma ponderação da evolução da esperança média de vida, de 0,1 por mês, por cada ano, eu devo-vos dizer o seguinte, admitindo que ele tem 85 anos, ele fez contribuições para a Caixa de Previdência de 120 mil euros. Aos 65 anos, ele vai receber 579 euros de reforma. Sabem quanto é que, mesmo as contribuições para a Caixa, para a Segurança Social, quanto é que o advogado vai receber? Vai receber 398 euros. Mas o mais interessante é que se nós atingirmos os 85 anos, como todos nós esperemos, aos 85 anos, o advogado que contribuiu com 120 mil euros tem já no seu de retorno 162 mil euros, ou seja, mais 30 mil euros. Sabem qual é o retorno que a Segurança Social fez para nós advogados? 111 mil euros, ou seja, nós vamos receber mais 30 mil euros do que colocámos na Caixa de Previdência aos 85 anos, e aos 85 anos na Segurança Social ainda vamos aguardar. Eu, honestamente, percebo perfeitamente, nutro os mesmos sentimentos de insatisfação, de desconforto relativamente às alterações que aconteceram, resiliência, percebi que efetivamente não havia Caixa de Previdência sustentável, mas também não há na Segurança Social. A verdade é certa, nós neste momento os estudos feitos pelos atuariados não vão no sentido de que nós temos necessariamente que aumentar a nossa idade de reforma, 65 anos,
É evidente, está certificado de que na Segurança Social, em 2040, pelo menos, só é possível a reforma aos 69 anos e 4 meses, que é uma brutalidade, e, portanto, aquilo que eu noto e que aquilo que quero deixar claro é o seguinte: temos que, se calhar, trabalharmos todos, mas temos que trabalhar por uma segurança, se calhar, da Caixa de Previdência, no reforço da assistencialista, concordo plenamente, e apenas um último ponto para as sociedades de advogados. As sociedades de advogados estão no fim dos interesses de tudo isto. Esqueça-se isso, não são as sociedades de advogados que têm qualquer interesse em manter-se na Caixa de Previdência, antes, pelo contrário, eu diria, eu faço parte de uma sociedade de advogados, sou membro de um conselho de administração, eu posso dizer. A maior parte, a generalidade, não conheço, aliás, nenhuma sociedade de advogados que, na verdade, direta ou indiretamente, não paga as contribuições dos seus advogados para a Caixa de Previdência. Ou pagam diretamente ou pagam no final através do pagamento dos prémios. Portanto, desmistifique-se essa circunstância, porque não são as sociedades de advogados que têm qualquer interesse sobre essa matéria. Nós sim, todos nós, individualmente, como advogados, temos que ponderar, temos que informar todos. Eu acho que há falta de informação, provavelmente, mas o que se tem que trabalhar é para se reforçar a sustentabilidade da Caixa de Previdência, quer na vertente reforma, na vertente previdência, quer, sobretudo, na vertente assistencialista. E sim, há aqui uma coisa que a doutora Lara também disse e com a qual eu também concordo: o Governo também, o Estado também tem o seu papel, não pode ficar obtuso num silêncio sepulcral ao nível de algumas assistências em que, efetivamente, é o Estado que tem que também cobrir, porque, evidentemente, a Caixa de Previdência tem os seus limites, ou então tem que aumentar naturalmente as contribuições para conseguir aumentar e ir muito para além daquilo que são as coberturas atuais. Isso eu acho que é, em resumo, aquilo que deve ser feito, ponderado, analisado, e todos nós, advogados, temos que trabalhar para isso. Não podemos aceitar que a solução é a integração na Segurança Social. Seguramente, digo-se uma pessoa que estudou profundamente o assunto, porque também tinha essa dúvida, seguramente essa não é a nossa melhor solução. Ok, muito obrigada, Susana. Lara, já lhe passo a palavra para concluir. Vou só perguntar a última questão também ao Sr. Bastonário, que é relativamente a esta postura do Governo. Enquanto Bastonário da Ordem dos Advogados, pelo menos isso pode fazer, vai ser ativo nesta questão de que alguma coisa tem que mudar, mesmo que a Caixa de Previdência se mantenha tal e qual como está, que alguma coisa vai ter que mudar, nomeadamente nesta questão mais assistencialista? Repare, eu tenho sempre defendido toda a reforma da situação da nossa Previdência e tenho procurado, junto do Governo, que as questões fossem resolvidas. Falou-se aqui da falta de apoios relativamente aos advogados. Eu posso dizer que eu falei com a Ministra da Justiça, falei com o Ministro da Economia, a todos eles pedi os apoios e esses apoios nunca foram concedidos. Eu também tenho procurado, inclusivamente, quando se colocou a primeira hipótese de voltar a subir as contribuições, falei também para que o Governo alterasse rapidamente a lei, em ordem a permitir que o Conselho Geral da SEPAS tivesse maior liberdade nesta fixação dos indexados contributivos. Também nada foi feito. E, precisamente por isso, é que não estou muito otimista relativamente a ser esta, com a postura que o Governo tem tido, a altura adequada para nós estarmos a negociar qualquer solução que resulte do referendo. Porque o que eu tenho visto da parte do Governo, e tenho dito isto sempre, e nunca fui desmentido, é sempre uma muito pouca consideração pela situação dos advogados. E precisamente por isso, eu não sei em condições, se por acaso viéssemos a consagrar o sistema que está previsto no referendo, que o Governo iria estabelecer, ou o Parlamento, ou de qualquer forma o partido que apoia o Governo tem 68 deputados, para resolver estes problemas. Precisamente por isso é que tenho muitas dúvidas sobre o que possa resultar desta negociação. Agora, da nossa parte, inclusivamente, ainda há pouco tempo, nós tivemos uma reunião com a Sra. Ministra da Justiça, com o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, a quem comunicamos sempre a nossa preocupação, junto com o Bastonário da Ordem dos Solicitadores, como disse, está também preocupado em executar a lei e a executar a deliberação da sua Assembleia Geral, e com o Sr. Presidente da SEPAS, em que todos expusermos a questão que está a ser, neste momento, o debate que existe.
Mas, como disse, até agora temos visto muito pouca abertura do Governo. Se ele não deu absolutamente nada no quadro dos apoios, eu também, como disse, também tenho muito receio de que não haja grande abertura relativamente a futuras negociações. Muito obrigado. Muito obrigada. Lara, em relação, como conclusão, quais é que para si são as razões, obviamente que isto vai ter que ser de uma forma muito resumida, quais é que são as razões para considerar que os advogados sejam mais bem protegidos se passarem para a Segurança Social face à Caixa de Previdência? Já ouvimos várias opiniões de muitas pessoas e algumas muito, muito conhecedoras da matéria, no sentido de que, efetivamente, nós estarmos sozinhos, as nossas profissões estarem sozinhas numa caixa, deixa-nos muito vulneráveis a quaisquer flutuações dentro das profissões e, inclusive, os relatórios de sustentabilidade da SEPAS também indicam isso, que não só a forma como a nossa profissão está em termos financeiros e em termos de mercado, influencia diretamente a sustentabilidade da instituição, bem como o restante do país, não é? Portanto, a economia e da qual nós somos diretamente influenciados no recebimento dos nossos honorários, não é? E, portanto, nós estarmos sozinhos não nos protege do impacto que essas flutuações financeiras e económicas possam ter e não protege a SEPAS. Durante estes últimos anos, nós temos exigido e a advocacia tem dito que pretende efetivamente ter direitos sociais mais abrangentes, nomeadamente no que diz respeito à saúde e à parentalidade. Mas também a SEPAS tem que respeitar um princípio que todas as instituições contributivas respeitam, que é a capacidade contributiva de cada um. E, portanto, a SEPAS não pode exigir a quem ganha 1.000 o mesmo que exige a quem ganha 10.000. E não pode esperar que o beneficiário que ganha 1.000 e que tem que pagar 250,31 tenha o mesmo tipo de disponibilidade de pagamento que tem uma pessoa que ganha 10.000 e que paga 251,38. E, portanto, o respeito pela capacidade contributiva e o respeito por aquilo que é a essência da nossa profissão. Porque muitas vezes eu ouço dizer que este referendo é um ataque à liberdade e à independência da advocacia e que nós vamos deixar de ser independentes e livres se formos para a Segurança Social. E não há nada pior do que a incapacidade financeira para fazer uma pessoa tornar-se dependente. E, portanto, enquanto a advocacia não for exercida de forma livre, efetivamente, e com acesso a direitos que todos os cidadãos têm para fazer frente às dificuldades da vida e aos momentos bons e aos momentos maus que a vida traz, nós não seremos verdadeiramente independentes, porque estamos sempre dependentes do pouco que nos vai dando a SEPAS. E, portanto, o que eu queria dizer é que a grande alteração na SEPAS terá que passar, indubitavelmente, pela atribuição de fazer respeitar o princípio da liberdade, da capacidade contributiva. E sem isso, não nos parece que seja viável a continuidade da SEPAS como ela existe neste momento. Porque esse é o princípio basilar de qualquer sistema contributivo. Depois, os direitos sociais, que também não nos parece que a SEPAS caminhe para os melhorar, porque já tive essa oportunidade, como eu já disse, e ainda não o fez. Desde 2015, que a SEPAS, no próprio preâmbulo da alteração de 2015, a SEPAS diz que se comparou com os regimes europeus e com a Segurança Social. E que o grande objetivo da alteração daquele regulamento em 2015 era a sustentabilidade. E o princípio tem sido exatamente o mesmo. O único objetivo de todas as alterações que foram feitas relativamente à SEPAS foi a sustentabilidade. E a sustentabilidade da SEPAS não se pode fazer e não se vai fazer à custa da sustentabilidade da advocacia. Porque isso não é possível. Porque, obviamente, se não se preocuparem com a sustentabilidade da advocacia, o fim da SEPAS será exatamente o mesmo daquele que será no dia em que houver uma integração. Portanto, a SEPAS não se vai sustentar se as pessoas não tiverem capacidade para pagar as contribuições. E, portanto, seguindo este caminho, parece-me que seria essencial, não acredito que tal seja possível, de acordo com as informações que temos e de acordo com o conhecimento que temos da situação da SEPAS,
que seja neste momento possível a CEPAS caminhar para um regime muito similar à Segurança Social. Conseguiu fazê-lo em matérias que lhe interessam, como foi a isenção do IRC, como foi passar... portanto, ficou isenta de IRC, eu já nem sei o que é que eles conseguiram aproximar mais, mas aproximaram os regimes naquilo que é benéfico para a instituição. Agora, naquilo que é benéfico para os beneficiários, tem sido muito batalhado, muito difícil, e não nos parece que estejamos no caminho certo para conseguir esses objetivos. Ok, obrigada. Terminamos aqui. Muito obrigada aos três. Foi uma conversa bastante agradável. Espero que tenham gostado. Termina aqui mais uma Web Talk organizada pelo EC e pela Advocatus. Hoje foi dedicado ao tema da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e o referendo que se aproxima no dia 30 de junho. Muito obrigada, espero que tenha gostado. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada.